Você curte cultura pop, música, séries e filmes? Quer saber o que está rolando no mundo do entretenimento? Então vem com a gente. Eu sou Guilherme Rezende. E eu sou o Lohan Rosa. E está começando mais um Pop UERJ. Há 10 anos, a inteligência artificial criada para nos proteger detonou uma ogiva nuclear em Los Angeles. Enquanto a inteligência artificial for uma ameaça, nós não vamos parar de caçar. É uma luta por nossa existência. Amigo Guilherme, já vou começar dizendo que minhas expectativas com esse filme eram baixíssimas. Na verdade, até te falei que esperava que não fosse gostar, porque a temática de inteligência artificial não é muito a minha praia. Mas parece que a resistência te venceu, né? Eu, por outro lado, já esperava que fosse gostar bastante, porque gosto muito de ficção científica, principalmente essa ideia de conflito entre robôs versus humanos. Devo admitir, e sem culpa, que o filme dirigido por Gareth Edwards me prendeu do começo ao fim, mesmo tendo uma fórmula já conhecida. Sendo o primeiro longa original de ficção do diretor, posso dizer que ele arrasou e fez um não fã do estilo ficar mais de 2 horas focado na obra. A performance dos atores foi muito importante para prender os espectadores à narrativa. A motivação do protagonista Joshua se torna convincente para o público graças à sólida atuação de John David Washington, que me lembrou muito de seu trabalho em Tenet, do Christopher Nolan. Além dele, o resto do elenco também mandou ver. Apesar do pouco tempo em tela, Gemma Chan, que interpretou a Maya, esposa do protagonista, teve um papel importantíssimo para o desenrolar da história e foi muito bem. A veterana Allison Janney, destaque na série Mom, não ficou para trás e entregou uma vilã muito boa, principalmente pela frieza que a personagem trazia. Meu amigo Lohan, você tá muito certo. A Janney acertou bastante no tom da personagem, mas acho que não foi o suficiente para trazer uma maior profundidade aos humanos, porque, tirando ela e o Drill, interpretado por Sturgill Simpson, todos pareciam descartáveis, que estavam lá apenas para cumprir o propósito da cena, deixando difícil simpatizar com eles. Sim, mas será que essa não era a intenção? Porque os personagens eram rasos, mas as atuações eram boas. E por conta do contexto do conflito social de humanos contra máquinas, eles se tornaram mais frios. Até porque não se importavam com os inimigos. Isso é uma visão interessante, trazer esse contraste entre humano e máquinas. Mas não sei se foi feito da melhor forma. Agora, por outro lado, tenho que destacar a atuação do Ken Watanabe como Harun, que trouxe uma personagem com personalidade e emoção. E a Madeleine Yuna Voiles, como Alf, foi o destaque do filme. A jovem atriz trouxe uma profundidade impressionante para o papel e a afinidade dela com o John David Washington foi fundamental para o enredo funcionar. Você vai pro paraíso? Não. Só as pessoas boas vão pro paraíso. Então, somos iguais. Não podemos ir pro paraíso porque você não é bom. E eu não sou uma pessoa. Amigo, apesar do enredo ser super genérico, o que torna o filme interessante de ver é a inversão da perspectiva da guerra e dos princípios de cada lado. Existe uma nova camada, o que deixa de ser só o Joshua tendo que proteger alguém ou alguma coisa que vai levar ele até a esposa. A gente passa a ver a humanidade nos robôs, até mais do que nos humanos, na verdade. A ironia de tudo isso é que as inteligências artificiais são programadas com informações de cérebros humanos. E no fim de tudo, a guerra deles é pela paz, liberdade em busca de reconhecimento dessa humanidade. Inclusive, diria que o roteiro é uma das melhores partes do filme. O Gareth Edwards foi muito bem em mostrar a cultura e o propósito tanto dos humanos quanto das máquinas com sua estética e particularidades. Essa grande fusão entre a caracterização, falas com impacto e efeitos visuais estonteantes ajudam o enredo a não se prender à proposta inicial, que é bem genérica. Além de um diferencial, outra coisa que achei interessante é que o filme é dividido em capítulos, o que dá um dinamismo à forma de contar a história, como se cada um cumprisse sua missão. Toda vez que um capítulo chegava ao fim, a sensação era de que o filme ia acabar a qualquer momento, e do nada vinha outro. Isso gerou uma sensação de suspense que me prendeu muito, tanto que no fim, de verdade, eu esperava que viesse outro capítulo e não que acabasse.
Mas se viesse mais um capítulo, tinha que ser só sobre a computação gráfica. O que a equipe de efeitos visuais e CGI fez nesse filme tem que ser apreciado. A qualidade foi incrível, o nível de detalhes foi surpreendente e, além de, claro, designs muito interessantes para as naves, equipamentos e robôs. E eu vou destacar os cenários. Todas as cidades, vilarejos, interiores foram perfeitos. A sensação era de que tudo aquilo era real. Isso é verdade. O filme é bom, mas mesmo se fosse ruim, valeria a pena só pelo CGI. Até a menor característica dos simulantes, que são as inteligências artificiais com aparência humana, é impactante de ver porque é um dos únicos detalhes que diferenciam eles dos seres humanos. Mas o que me impressionou mesmo foi a riqueza de detalhes e definição dos países, porque não ficava aquela coisa estranha, como se tivessem numa imagem mal feita dos lugares. Isso foi fundamental para mostrar a cultura deles. O filme usou bastante a ideia de mostre e não conte, e acho que isso foi importantíssimo para somar ao peso da guerra, mostrando também o quão brutais e cruéis são as forças do conflito nas cidades e nos espaços culturais de cada povo, sejam elas humanas ou não. Sargento Taylor, estamos a um passo de vencer a guerra. Mas a IA está desenvolvendo uma super-arma. Recupere isso. Ou eles vencem. Pensando nisso que você falou, Guilherme, acho que esse filme corrige um problema enorme que as produções estadunidenses cometem, que é se colocarem como centro do mundo. Algo que é muito comum em filmes de super-heróis, que além dos Estados Unidos serem os únicos afetados, eles alegam que salvaram o mundo ao salvarem o próprio país. Concordo plenamente. Ainda por cima, eles não mostram as consequências das próprias ações depois de, entre aspas, salvarem o mundo. E realmente, em Resistência, existe o cuidado de mostrar os impactos que o país causa nas áreas que ele ataca. Fica claro que os estadunidenses não são os mocinhos que eles dizem ser no começo do filme. E essa contradição explícita é um dos motivos que faz o filme tão bom. Isso é o que a gente acha. Mas e você? Conta pra gente lá no Instagram, @cte.erg. O Pop UERJ fica por aqui e a gente se fala já já. Tchau! Tchau!